Ok, voltamos para a sua segunda parte da aula de pronomes básicos do inglês. E é muito importante a gente falar sobre esse cara polêmico aqui, que é o it, né? Muita gente tem essa coisa do it no inglês. E eu já vou trazer para você de forma mais simples. O que é o it no inglês? Para você nunca mais ter dúvida do que é o it, ele representa coisas no inglês que são individuais, que são singular, mas que não são pessoas. Porque se for uma pessoa, eu vou representar ou com he ou com she. Pronto. Mas se eu quiser representar alguma coisa ou qualquer outra situação, ou enfim, que não seja uma pessoa, que não seja ele nem ela, eu represento com it. Só objetos? My. Não. Qualquer coisa que você queira chamar de ele ou ela, só que não é uma pessoa. É assim que você representa o it. E uma dúvida muito recorrente dos alunos é: mas qual que é o plural do it? O plural do it, assim como o plural de he e she, é o they. O they também é o plural do it. Então, he, she ou it são tão irmãozinhos que o plural deles é o mesmo, é o they. Então, para falar o plural de coisas que não são pessoas, eu também uso eles ou elas, ou seja, o they. E a parte boa é que o pronome sujeito e o objeto, qualquer um dos dois no inglês, vai ser it. Assim como you, ele é igual. Ele é it tanto no começo da frase, antes do verbo, tanto antes do verbo, quanto depois do verbo. Então, já é importante isso. Olha só, como uma frase poderia mudar tudo. Eu não estou dizendo que o seu sujeito sempre vai começar a sua frase. Quer dizer que, então, esse cara sempre vai começar a frase. O they, ele tem que estar começando a frase. Não, às vezes não. Vai depender do que você está falando. Mas sim, ele virá antes do verbo. Isso é fato, tá? E esse cara virá depois do verbo. Quer dizer que ele vai finalizar a frase? Nem sempre, às vezes você vai ter complementos a mais depois. Então a regra não é essa, tá? Não é isso vai no início e esse vai no final da frase. Não é essa a regra. Tem a ver com o verbo, ok? Grave isso que é muito importante, tá? Então, falando sobre o it, como eu disse, ele representa tudo aquilo que não pode ser uma pessoa. Tudo aquilo que não é ele e que não é ela, que não é he e que não é she. Porque tem uma outra coisa muito importante para falar sobre o it e sobre o inglês como um geral, que é o seguinte: no português, eu quero que você acompanhe esse raciocínio aqui comigo. No português, quando eu tenho uma caneta, certo? Tem uma caneta. No português, as coisas têm gênero. É a caneta. E eu tenho também aqui o batom, certo? No inglês não existe isso, tá, gente? Não existe gênero de coisas. Então, a gente tem que ter algo para chamar essas coisas, já que elas não têm gênero. No português, eu posso dizer que é a caneta, ela. Mas eu falo she para caneta? Não, eu falo it. Mesma coisa o batom. O batom no português. No inglês, eu posso chamar de he? Não, porque não é uma pessoa. Então, é uma coisa, é um objeto. Qualquer coisa que não seja uma pessoa. Então, eu trato como it, tá? Muito fácil representar em objetos, e as pessoas gravam muito isso, dessa questão de ser um objeto, mas nem sempre. Eu posso estar falando do clima, de uma situação. Situações também são representadas pelo it, ok? Grave muito bem esta dica. Mas voltando ao nosso material, quando eu tenho aqui o it, então, no início de uma frase, ele está falando de alguma coisa, sim, ele é um sujeito também. Tá? Ele está fazendo a ação com alguém. Então, temos aqui, vamos imaginar a situação dessa menina, ela olhou para um vestido, e falou, it's nice. O que ela está falando que é legal? Porque lembre-se que o it, ele não é traduzido, né? Simplesmente é legal. O vestido. Ela poderia ter falado, the dress is nice. Poderia, this dress is nice. Mas ela tá com o vestido na mão, então ela só falou, it's nice. O vestido é legal. E depois ela complementou, eu gosto dele. Eu gosto dele. Do vestido. Se não é ele, não é him. É it. Porque é o vestido. Lembre-se que no inglês, não interessa se é o vestido ou a vestida. No inglês não vai fazer diferença. Então, grave esse detalhe, é muito importante. Ela está se referindo a uma coisa, ao vestido. Então, a gente usa o it. It's nice. I like it. É legal. Eu gosto dele. Temos um exemplo agora com o plural, para você entender como é que funciona no plural o they. Tanto para he, she ou it.
Ele tem um par de sapatos aqui na mão dele. Um par de sapatos, né? Como eu disse, é plural. São 2 pezinhos, né? Então, ele olhou para os sapatos e falou: eles são legais. Eles são legais. Ou seja, they're nice. Eles são legais. Temos aqui a utilização do verbo to be. Para quem já fez a aula de verbo to be, né? Já tá sabendo usar. Para quem ainda não fez, calma que já chega lá. Eu gosto deles. De quem que ele gosta? Dos sapatos. I like them. Pronto, tem um plural do it. Afinal de contas, o they e o them são plural tanto do it quanto do he e do she. Consequentemente, também são plurais do him e do her. Então, eu quero que você acompanhe aqui comigo. Isso tudo aqui tá no seu material. Eu quero que você acompanhe comigo estas frasezinhas. Eu vou ler em inglês e depois eu traduzir, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A primeira frase diz o seguinte: I don't want this book. You can have it. Traduzindo, eu não quero esse livro. Você pode tê-lo. Você pode ficar com ele, numa tradução livre. Eu tô falando de um livro. Eu não quero este livro. Você pode tê-lo. Ter ele. Você pode ficar com ele. Tô falando de um livro. Então é it. Não posso colocar o he. Próximo exemplo. I don't want these books. Isso aqui é uma palavra no plural, tá? These é o plural de these. Sim, a pronúncia é muito semelhante. I don't want these books. You can have them. Eu não quero estes livros. Plural, hein? Você pode ficar com eles. Você pode ter eles. É o them, que é o plural do it, ok? Então, eu não posso usar it aqui. Porque senão, para quem tá entendendo, vai ficar um pouco estranho a estrutura dessa frase. Para quem tá te ouvindo, para quem tá falando com você. Kate never drinks milk. She doesn't like it. Kate nunca bebe leite. Ela não gosta disso. Ela não gosta de leite. Ela não gosta. No português, a gente pode simplesmente falar ela não gosta. Mas no inglês, eu tenho que dizer do que ela não gosta. Eu tenho que ter, obrigatoriamente, aquele objeto. She doesn't like it. Mas por que it? Porque eu tô falando do leite. Leite não é he, também não é she. Lembra que eu falei que é um it? Se não é um homem, se não é uma mulher, se não é uma pessoa feminino ou masculino, eu tenho que colocar o it para representar, ok? Se for singular, né, obviamente. E a última, I never go to parties. Eu nunca vou para festas. Lembrando que parties é o plural da palavra party. Festa. I don't like them. Eu nunca vou para festas. Eu não gosto delas. Quem são elas? Nesse caso, são as festas. Então, eu uso them. Mas, para usar o they e o them é mais fácil, né, gente? É só você lembrar que tem que estar no plural, né? Não tem muito como se confundir, né? Aqui é que você não pode chamar, por exemplo, leite de he. Só porque no português leite é masculino. Lembre-se que no inglês as coisas não têm gênero feminino ou masculino. Combinado? Isso é uma questão de costume, tá? Quando a gente tem a nossa língua como base, é natural que a gente queira fazer associações com a nossa língua. E aos poucos, juntos, a gente vai desmontando essas coisas que já estão muito bem estabelecidas na sua cabeça, desde que você começou a falar, obviamente. Porque ninguém lembra como que, de fato... Claro, a gente estuda na escola, a gente aprende, mas muito a gente vai aprendendo, né, naturalmente, com o tempo, de por que é o lápis, a caneta, né? Então, é muito importante que você entenda que isso aqui talvez demore um pouquinho para você assimilar, mas faz parte do aprendizado. Esse é o processo. Eu tô aqui para te guiar nesse processo e para a gente atingir o melhor resultado possível no tempo que for necessário para você. Então, essa foi a segunda parte da sua aula. É muito importante a gente deixar essa aula sozinha mesmo para você absorver esse assunto do it, que é um cara polêmico. Muita gente tem muita dúvida do it. Muita gente esquece de usar ele também, porque a gente não usa no português, não tem nada parecido. Mas quando você entende o conceito dele, vai começando a ficar mais fácil, eu tenho certeza, ok? Você vai ter exercícios para aplicar isso, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre preposições, agora finalmente. Eu prometi, mas é no próximo trecho dessa aula, então a gente se vê lá.